Fala, gente boa! E aí, tudo beleza? Para quem não me conhece ainda, sou Alisson Coelho, né? Eu sou micropigmentador há aproximadamente 12 anos aqui em Campina Grande, na Paraíba. Fui um dos pioneiros a trazer a micropigmentação para cá e eu acredito fielmente que eu só estou aqui porque eu consegui me reciclar, literalmente falando, né? Em termos de cabeça, processo, procedimento, em termos de alinhamento com a cultura da micropigmentação que está aí até hoje, cada dia se modificando, crescendo um pouco mais. Mas hoje nós vamos falar a respeito de um dos dois bichos papão da micropigmentação. Na minha opinião, hoje são dois, né? É o desenho, a estrutura do desenho, porque todo mundo inventa uma técnica, todo mundo tem uma marcação linda, maravilhosa, perfeita, né? Que traz simetria, que traz uma estrutura, mas dificilmente hoje você consegue ver uma estrutura criada para uma sobrancelha que traz valor para a expressão das pessoas. Hoje em dia você vê que a própria clientela, falando do desenho, né? A própria clientela já está confundida de tanta história que contará a respeito da micropigmentação, de que micropigmentação é a mesma coisa em todo lugar, porque desenho é um desenho, sobrancelha é só sobrancelha, e assim, quem preza pela micropigmentação sabe que a micropigmentação vai muito além disso. Mas, porém, hoje esse não é o foco da nossa conversa. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o segundo bicho-papão, que é a colorimetria, as cores na micropigmentação, né? É outro lance que a gente fica vendo assim, ó. É natural do ser humano querer facilidade em tudo que faz. A gente quer facilitar, a gente quer um coringa, a gente quer um atalho, um meio, um caminho por onde a gente vai circundar cada situação e conseguir aliviar a carga de trabalho, a carga de responsabilidade que você tem a respeito do processo que você executa, nesse caso, a micropigmentação no dia a dia, né? Olha, gente, micropigmentação é coisa muito séria, sabe? Se você está pensando em entrar no mundo da micropigmentação, se você já faz parte do mundo da micropigmentação, você já deve ter percebido o quão, assim, é criterioso o processo, né? Você precisa ter muita atenção, é preciso estudo, é preciso dedicação, tem que ter. Se você não tiver isso, você não vai se sobressair. Você vai ser só mais uma no mercado, cobrando muito barato mesmo. Isso não vai te dar condição de entregar um produto de qualidade e, consequentemente, logo o próprio mercado vai te enxotar dele, porque a vida é assim, sabe? A vida é quem não faz nada recebe nada ou até menos. Quem faz meia boca recebe meia boca ou nada. E quem faz extraordinário é quem se sobressai e permanece. Porque se não for assim, fazendo esforço, se reciclando, se dedicando, treinando, estudando, voltando lá ao curso básico, né, o seu curso da sua base, para avaliar se o que você pegou lá é realmente funcional ou não, não rola, não vai rolar, né? Eu até hoje, assim, eu me reciclei muito, fiz diversos cursos ao decorrer desses quase 12 anos de processo, né? E assim, veio muita coisa nova, veio muita coisa que ajuda, equipamentos, pigmentos, muitos conhecimentos também a respeito de pele que vieram a somar, a agregar a tudo aquilo que eu aprendi no começo, né? Eu dei sorte de encontrar uma professora maravilhosa, Berenice Roig, que é uma figura que hoje está fora da micropigmentação, mas que eu considero muito, respeito demais. É uma figura extraordinária como pessoa, como mulher, como profissional, né? E a minha sorte foi ter cruzado os caminhos dela e ter me identificado com ela justamente porque ela é uma pessoa muito sensata, muito digna, que tem muito amor à micropigmentação, sempre deu o melhor dela, sempre entregou um conhecimento com embasamento que fazia a diferença e faz até hoje, porque tudo que está girando no mercado aí que funciona é baseado em tudo que ela passou para mim. Então a minha base eu não abandonei jamais. Você imagina o seguinte, hoje em dia todo mundo cria uma técnica, todo mundo cria sua, sabe, sua coisa maluca, seu lance super avançado. Essas pessoas querem passar para vocês, principalmente iniciantes ou aspirantes a iniciantes, de que a ideia
de evolução, ela torna desnecessária o básico, né? Tudo que foi criado daquele período, de onde vem, de onde essa estrutura foi criada, por quê, para que foi criada. Olha, o fator de ter muita modernidade, muito conhecimento a respeito da micropigmentação não torna a base dela inócua, né? Não torna a base dela um conteúdo assim que é desnecessário, que as pessoas não precisam. Mas vamos fazer uma analogia aqui, imagine comigo. Os prédios mais modernos hoje em dia, os mais modernos, com o máximo de tecnologia que você conseguir imaginar que um prédio possa ter, deixa de ter uma base altamente tecnológica, mas tem que ter uma base. A base é a sustentação de tudo. Você não começa a fazer o prédio pelo topo, você não começa a fazer uma casa pelo telhado, você começa pela base. Aí eu pergunto a você, a base é suficiente para você morar? Não. Tem todo o resto da estrutura que você precisa construir, adaptar, ajustar, para que você possa morar naquela casa, naquele prédio, usufruir daquela estrutura. Primeiro, você nunca vai ser um profissional qualificado se você não tiver uma base bem elaborada, uma base boa, uma base bem estudada, uma base firme. Nunca será. Segundo, se você for lá para frente e fizer um curso muito avançado, um curso de técnicas avançadas a respeito de micropigmentação, seja lá de que região for, porque você tem que entender o seguinte, a micropigmentação ela é um nicho, ela é a profissão. E dentro dessa profissão comporta vários subnichos da micropigmentação que são micropigmentação de sobrancelhas, de pálpebra, de lábio, de cicatriz, de camuflagem, de estria, de areola mamária. Tem N subnichos dentro da micropigmentação que podem ser estudados em áreas até um pouco mais avançadas. Mas antes disso, você tem que fazer a base. É mais fácil você ser uma boa micropigmentadora, um bom micropigmentador, se você tiver só uma base forte, alinhada com o propósito da micropigmentação, do que se você tiver um curso super, hiper, mega avançado. Você não vai conseguir se sobressair, porque um curso avançado ele não vai te entregar o suficiente para você se sobressair nesse mercado tão competitivo e tão necessário de conhecimento estratégico. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, ó, com a coloração não é diferente. Eu fico vendo aí, por exemplo, nas postagens a respeito de cores, nas lives, tanto minha quanto do pessoal aí, muitas perguntas que são o seguinte: qual é o coringa? Qual é a cor coringa que você usa aí na micropigmentação, nas suas micropigmentações? Gente, não existe coringa. Não existe. Coringa é o estudo. Coringa é o conhecimento, coringa é o tempo, entendeu? Você precisa de uma base firme, né? Para que você possa se adaptar, saber o que é micropigmentação, para que serve, como colocar a micropigmentação numa pele, no seu quadro. A pele, ela não é como um papel que você risca e se não der certo tem outra ali em branco para você refazer a história do zero, né? Na pele, uma vez feito o processo, é complicado você reverter, mesmo com tanta tecnologia, com tanta acessibilidade hoje em dia, para a gente fazer uma despigmentação, por exemplo, mas o trauma que fica na cabeça da sua cliente, ou de você como profissional que está executando aquele procedimento que não convém, aquilo ali não sai, né? É que nem palavras não são jogadas ao vento. Então assim, ó, eu vejo muita gente falando em coringas, né? Qual é a cor coringa? Qual é a cor que você... E eu acho que é isso aí que está trazendo tantos erros para a micropigmentação. Por quê? Porque nenhuma marca do mercado, nenhuma tinta sequer de micropigmentação criada até hoje tem capacidade suficiente de você colocar ela em qualquer pele ou em pele nenhuma, sem uma misturinha pura e ela dá um resultado adequado, sabe? Toda ela vai deixar alguma coisinha a desejar e é aí onde mora o maior problema, né? Porque nós usamos muita tinta inorgânica, né? As tintas inorgânicas, elas têm muita característica de chumbar, de puxar para o azul, sabe? De puxar um pouquinho para o esverdeado, de acinzentar. No caso da micropigmentação, se ela puxar para essa cor, não é o ideal, mas é menos mal, porque
é mais simples de se remover um pigmento chumbado do que avermelhado. Então assim, não dá para usar tinta pura, né? Hoje em dia também não se usa azul. Hoje em dia o azul foi substituído pelo preto, porque geram cores mais adequadas, e o preto ele é mais fácil de você manobrar, de você manusear na hora do vamos ver ali. Existem proporções para tudo, né? Eu creio que todo mundo sabe, é quase uma brincadeira de criança. Eu aconselho a vocês fazerem meio que uma brincadeira de criança ali. Compra tinta guache, compra as cores fundamentais, compra preto, hoje preto, não compra mais azul, porque se você comprar azul, dificilmente você vai encontrar um pigmento de fundo azul, base azul. As bases são pretas, que foi substituído, como eu falei. Compra um preto, compra um vermelho e compra um amarelo do mais puro possível. Pega uma folha de ofício, coloca ela numa superfície plana, cobre ela com plástico filme e vai trabalhar, fazer as misturas. Por que cobre com plástico filme? Porque o plástico filme vai impermeabilizar a folha e a folha vai servir de fundo de demonstração. Entendeu? Para você não botar só o plástico filme ali. Então quando você começar a fazer as misturas, se você fizer só na folha, a folha absorve o pigmento. Você, por exemplo, quando você fizer uma cor, você não pode botar mais nada para você fazer o teste que vai ser essencial. Por exemplo, digamos que você misturou preto, vermelho e amarelo em proporções iguais. Com certeza vai chumbar. Vai azular, vai acinzentar, alguma coisa desse tipo. Como é que você vai saber qual é a cor que você coloca ali e tira do chumbado, do acinzentado, do azulado, sem você poder colocar nada mais porque a cor foi sugada pelo papel? Tá entendendo o pensamento? Funciona assim, ó. Quando você coloca o plástico, que você faz a mistura, botou azul, vermelho e amarelo, deu uma cor que você não quer em pele nenhuma. Deu chumbado. Será que se eu botar vermelho nesse chumbado aqui, vai ficar mais marrom? Aí, estando no plástico filme, a tinta vai permanecer meio mole. Então vai ser fácil você lavar o pincelzinho, pegar uma pitadinha de vermelho, botar ali, fazer a mistura todinha de novo e ver se ela dá o marrom que você quer. Tá entendendo? Se for no papel, você vai ter que fazer outra criação, com outra proporção. Então assim, eu acho que a brincadeira melhor é essa aí. É melhor você criar uma cor e você ir neutralizando essa cor. Neutralizar, gente, nada mais é do que trazer para o marrom. Quando se fala em cores, que você fala em neutralizar, trazer para o neutro é trazer para o marrom. E do marrom você vai levar para o tom que você quiser. Fica muito mais simples, entendeu? E para você neutralizar uma cor que você colocou ali, eu acho que a brincadeira fica mais saudável. Você vai fazer um reconhecimento do que você precisa, né? Agregar ou retirar naquela cor que você criou, você colocando sobre o papel plástico filme e a tinta no plástico filme. Porque aí você consegue fazer outras misturas e você vai vendo ali que tonalidade vai dando. Entendeu? Então você tem que saber que o preto é a cor da escuridão, então você tem que ter muito cuidado com o preto. O preto você tem que trabalhar com ele assim, ó. Tem que ser, digamos, você tem um marrom de fundo avermelhado, você tem um ocre que é um bem amarelo, já um pouco levemente puxado para uma mostarda, e você tem um preto puro. Vai ser assim, ó. São 5 gotas de marrom avermelhado, agora marrom de fundo bem vermelho, né? 3 ou 4 gotas de amarelo e 1 gota de preto, para você ter um marrom de médio a escuro, não escuríssimo. E você vai fazendo os testes, tá? E você vai fazendo os testes, você vai avaliando, você vai botando na pele e vai avaliando. E assim, ó, não apela para coringa não, não existe não, sabe? Tá no mercado aí cheio de pigmento, cheio de tinta aí, tá, todo mundo tem sua tinta. São tintas maravilhosas na realidade, nada contra, essa concorrência toda no mercado aí é boa para nós. É bom que tenham tantas, já que a profissão tem se expandido de maneira extraordinária, né? Mas é bom você dominar a estrela de Oswald, que nem era de Oswald, mas isso também é um outro assunto que a gente fala no segundo momento. É bom você dominar a estrela de Oswald, porque se você começar a fazer um bom reconhecimento de como as cores funcionam fora da pele, dentro da pele você não vai ter dificuldade nenhuma em agregar uma cor
que venha para o benefício da sua cliente e, consequentemente, o seu. Entendeu? Uma outra coisa que vai fazer a diferença nos seus resultados, pode ter certeza absoluta, é você treinar o desenho, treinar a coordenação motora para você colocar essa tinta na camada ideal da pele. Você sabia que um dos maiores erros dos micropigmentadores, principalmente os iniciantes, que tem uma mão muito pesada, é colocar o pigmento numa profundidade exagerada? De nada adianta você conseguir a cor perfeita fora da pele e quando você colocar na pele, você colocar na camada errada. Porque os pigmentos, essas tintas, elas são fotossensíveis. Elas têm sensibilidade à luz. Imagine o mar. Toda a água do mar é transparente. Tá? Toda a água do mar é transparente. Mas quanto mais você vai para o fundo, mais você tem a sensação de que aquela água ficou escura. Sim ou não? Claro. Quanto mais é profundo, ele começa aquele verde ali muito lindo no começo, aí ele vai esverdeando mais escuro, vira um azul médio, um azul claro, um azul médio, azul escuro, vai ficando preto até que fica aquele pretão total. Não é assim? E é o reflexo do azul do nosso céu, mais a cor amarelada da areia, passando pela água transparente que se reflete aquele verde ou aquele azul, dependendo do local, tá? E a tinta de micropigmentação, ela funciona mais ou menos da mesma maneira na pele. Quanto mais profunda for a camada que você colocar na pele, mais ela vai chumbar, vai esverdear, vai azular, vai acinzentar. Você nunca vai conseguir a cor ideal. Ou você vai treinar para você ter firmeza na mão, não força, firmeza. E você conseguir colocar essa tinta cada vez mais numa camada mais superficial da pele, numa camada mais ideal da pele. O ideal, gente, é que quando você esteja micropigmentando, uma pele sequer chega a sangrar. As minhas micropigmentações hoje, eu mal vejo a cor do sangue das minhas clientes. Até porque um outro benefício que você consegue ter quando você coloca a micropigmentação na camada ideal é o seguinte. Por exemplo, já foi descoberto por que os fio a fio, 2, 3, 4 anos depois, parece que foi uma sobrancelha esfumaçada. Profundidade, exagerada. O que acontece? A pele ela é formada por várias camadas de escamas sobrepostas. Mas essas camadas elas não são alinhadas, elas são desalinhadas. Cada vez que a camada mais externa se renova, uma outra camada vem para o lugar dela, desordenando um pouco mais. Então imagine que tu fez um traço aqui para desenhar um fiozinho. Quando essa camada se renova, que essa faz assim, vai para um outro lugar, aquele traço do fio faz assim também, ó. E aí aquilo ali vai se distorcendo dentro da pele até que vira uma mancha. Só que 2, 3, 4 anos depois, já aconteceu com você? Da cliente vir, você fazer um fio a fio, ficar perfeito, quando ela voltar 2, 3 anos depois, e olha o tempo. 2, 3 anos depois, imagina a quantidade de cliente que você vai ter que ter ao seu dispor para que você, dentro de 2, 3 anos, você tenha um revezamento tão grande que compense você se manter no mercado para conseguir esperar aquele cliente e viver bem através disso. Porque a micropigmentação paga bem, né, gente? Vamos ser francos, né? Micropigmentação, design de sobrancelhas é uma das profissões mais incríveis que eu já descobri na face da terra. E olha, eu não me vejo fazendo outra coisa por vários fatores. O conforto que ela proporciona para a gente, para o cliente, a alegria, o prazer de executar as funções, sabe? A micropigmentação é uma delícia de ser feita, o prazer no rosto da cliente quando você termina um procedimento que dá certo, que fica muito bom para a vida dela, é show. E a remuneração, né? Que não podia deixar de ser frisado. Eu estou aqui por grana também, eu quero é grana mesmo, eu sou capitalista. E eu quero ver a coisa acontecer na minha vida. E eu sei que nessa terra aqui cada um pode dizer o que quiser. Mas o mundo é capitalista, só funciona com grana. Infelizmente é o que foi criado, então não tem para onde correr, né? Então assim, ó, se você conseguir trabalhar um pigmento numa camada ideal da pele, ou o mais próximo possível do ideal, pode ter certeza que, mesmo que não seja a cor perfeita, a cor fica boa. Já pensou? E eu aconselho o seguinte, ó.
Se você não tiver certeza absoluta do que você está fazendo, segurança, firmeza naquilo que você vai proporcionar para sua cliente, erre. Não tem problema errar não, sabe? É errando que a gente aprende. Eu já errei muitas vezes. Quem hoje é um mestre na micropigmentação, na profissão que for, já foi um aprendiz, já foi um desastre, já errou também. Então errar é primordial para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Sem o erro a gente não é nada. Mas erre para menos. Consegue entender? Por exemplo, se você vai criar uma cor para a sua cliente e você está preocupado com a mistura, o que é que eu faço? Eu tenho um castanho escuro, né? Eu tenho um castanho escuro de base preta, castanho escuríssimo. Eu tenho um amarelo puro e eu tenho um castanho médio de base vermelha. Ou seja, você tem amarelo, vermelho e preto, correto? Você pega o preto, o castanho escuríssimo, é uma gota. Você pega o castanho avermelhado, média de base avermelhada, 4 gotas. Aí você pega o amarelo e você está em dúvida se vai ficar escuro demais, faz o seguinte, 5 gotas de amarelo, porque o amarelo é a cor luz, né? É a cor da luz, é a cor da claridade, da luminosidade. Então quando você colocar 5 gotas de amarelo, 4 gotas de marrom médio avermelhado e 1 gota de marrom escuríssimo, você vai ter um marrom bem clarinho. E é melhor você colocar mais claro e ela voltar na segunda vez e tá bem clarinho, até mesmo não tá quase nada, do que você arriscar botar 2 gotas do marrom escuríssimo, porque o pelo dela é castanho escuro, e quando ela voltar tá chumbada, acinzentada, você não vai conseguir corrigir fácil não. Não, eu sou prova viva disso também. E eu tenho certeza que a correção disso aí é só com remoção, para se fazer um novo bom trabalho, entendeu? Sem remover. Cada pigmento que você coloca em cima daquele ali é mais uma camada de pigmento que em algum momento ela vai ter que remover. E bom não vai ficar jamais. E além do mais, quando você aprofunda demais na pele, o que é que você faz? Você fere muito. Então você provoca uma reação inflamatória exagerada, uma reação de defesa exagerada. O organismo vai expulsar muito mais pigmento. Se você vai desenhar um fio a fio, você não consegue desenhar um fio bem fininho, um traço bom, um traço que parece cabelo. Você não consegue. O fio se expande, né? Esse pigmento, essa tinta vai se expandir dentro da pele porque você não consegue fazer um traço bem alinhado. Você vai fazer um traço aleatório com profundidades diferentes e atingindo regiões diferentes da pele, o que vai facilitar para a expansão da tinta. Seu organismo vai expulsar um bocado de tinta, mas essa sobrancelha vai ficar toda manchada, porque ele não vai conseguir expulsar o suficiente, né? E onde ele absorver, ela vai absorver demais, onde ele expulsar, ele vai expulsar demais, e aí a sobrancelha acaba, o procedimento em si, seja lá em que região for, seja sobrancelha, pálpebra, lábio, que isso é minha especialidade maior, né? Vai ficar uma porcaria. E depois a correção é uma dor de cabeça, tanto para você quanto para o cliente. Já começa a cliente não confiando mais em você. Quando ela volta a segunda vez, ela já volta numa condição que ela já volta para brigar. Porque ela confiou em você, pagou a você, por mais barato que você tenha cobrado, você tem que ter a obrigação de entregar para ela um conteúdo que vai fazer a diferença na vida dela. Para melhor, né? Pode cobrar R$1, não, mas R$1 é barato demais. Beleza, é barato mesmo, mas você está cobrando porque quer. Então você tem o dever de entregar bom, para depois você cobrar 500, 600, 1000 de uma sobrancelha, por exemplo, e qualquer pessoa que vê dizer eu pago porque eu sei que vale a pena, que eu conheço, que eu trabalho aí é bom, né? E não chegar até nós como as clientes chegam hoje em dia, contando história de que todo mundo chega com medo da micropigmentação. O medo da micropigmentação antigamente era da dor. Hoje em dia o medo da micropigmentação vai ficar preto, vai ficar azul, não é aquela coisa horrorosa que eu vejo na rua não. Pô, imagina o tanto de absurdo, o tanto de atrocidade que essas pessoas estão se cruzando na rua aí, para hoje ser unânime o pedido de cuidado para que não fique naquela condição, né? Gera preconceito com a profissão, com o profissional, com o conteúdo no geral, com a própria micropigmentação que as pessoas vão carregar no rosto, que era para trazer valor e está desvalorizando a nossa profissão e não era para ser por aí, né? Então minha dica é o seguinte, gente, estudem. A estrela de Oswald não tem bicho, é pura matemática.
entendeu? Você tem que saber que preto é a cor literalmente da escuridão, não precisa ser nenhum gênio para descobrir isso. O vermelho é a cor mediana, é a cor que está ali no intermédio, né? Não está na base, nem está no topo da pirâmide, está no meio. E o amarelo é a cor da luminosidade, a cor da claridade, a cor luz, é a cor que traz mais leveza, translucidez para os procedimentos. E que é melhor você errar para menos do que você errar para mais. Se você achar que a sua tinta está escura para colocar na pele da sua cliente, ilumina ela, coloca mais amarelo. Não coloca mesmo achando que não, tá escuro, mas eu vou conseguir uma cor legal aqui com esse escuro aqui, porque o castanho dela é escuro. Não faz isso, pelo amor de Deus. Na primeira, principalmente, coloca mais claro um pouco, é melhor mais claro. Porque quando ela voltar na segunda vez, o que vai ter acontecido? A própria pele dela vai ter falado com você. O próprio organismo vai ter dito a você qual é a necessidade que aquele organismo tem. Se a cor que você botou realmente foi clara, se foi ideal, se sobrou para mais ou para menos. E aquilo ali vai servir de base para que você possa criar a nova cor mais adequadamente para a necessidade daquela cliente. Ela volta, pô. Ela volta. Entendeu? E você tem que deixar ela preparada para uma segunda aplicação, para uma revisão, para um retorno. Porque o retorno ele faz parte da micropigmentação, até com os melhores micropigmentadores, né? Graças a Deus hoje eu tenho um retorno de micropigmentação muito baixo. Os meus retornos, eles são literalmente um acabamento da primeira sessão, é um pelinho ou dois que sumiu em algum lugar e a gente vai lá e refaz, né? Depois que eu passei a entender melhor como funciona a escala de cores, a escala de colorimetria, e que a melanina e que a estrutura da pele não vai interferir em nada na sua cor, a não ser pela profundidade. Olha, nunca mais eu errei numa micropigmentação, nunca mais meus fios expandiram, nunca mais minhas clientes demoraram 2, 3 anos, 4 anos para voltar. Gente, você precisa que a cliente volte. Mesmo que você tenha um leque muito grande de clientes, você precisa que a cliente volte. E o que é que vai garantir esse retorno dessa cliente? Você colocar a sua tinta numa camada ideal ou mais superficial possível da pele, para que essa micropigmentação tenha uma durabilidade de 8 meses a 1 ano e meio no máximo, para que ela volte para estar refazendo esse processo e quando ela voltar, tenha o mínimo ou nada de resíduo daquilo que você colocou. Você vai ter e dar à cliente a opção do seguinte: dela fazer um novo procedimento de acordo com a necessidade dela naquele tempo, dela não fazer procedimento nenhum, porque é um direito dela, né? Dela estar com você novamente, se renovando para você lucrar novamente, senão como é que você vai faturar? Uma cliente que demora 2, 3, 4 anos. Então, gente, por hoje é isso. Tá dado o meu recado. Espero ter ajudado vocês com essa ideia aqui, tá? Curte a nossa página, se inscreve no nosso canal. Lá no YouTube, o meu canal é Papo de Micro com Alisson Coelho. No Instagram é @Alisson Coelho. E no Facebook é Alisson Coelho Micropigmentação. Curte, comenta, compartilha, segue a gente lá para nos ajudar, para que a gente possa estar criando mais materiais como esse, para a gente também poder ajudar os iniciantes, os iniciados, as pessoas que estão querendo começar na micropigmentação a terem uma vida extraordinária, como graças a Deus hoje é a nossa, principalmente financeiramente, através dessa profissão que tem feito tanta gente feliz e é tão maravilhosa da gente executar. Valeu? No mais, um forte abraço, um beijão do Alisson Coelho e até a próxima.